Olá, eu sou Frei Alfredo e nesse canal nós viemos compartilhar o Evangelho, a palavra de Deus do Evangelho de cada domingo, e este será o 26º domingo do tempo comum, dia 25 de setembro. Desde já agradeço aos que têm se inscrito, peço que também você possa se inscrever, compartilhar, que nos ajuda muito, e se gostar, curtir também aí. Muito obrigado a todos que acompanham, e este evangelho tem um ensinamento bastante forte nesse final de semana, numa parábola de Jesus, que é Lucas 16, 19 e 31. Lucas 16, 19 a 31. Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida. E Lázaro, por sua vez, recebeu os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Como entender esta mensagem, em que contexto que ela está? Em primeiro lugar, é preciso dizer que Jesus declarou de forma muito clara e radical que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Há algumas semanas nós temos olhado para este tema do dinheiro, do perigo, do apego, de ficar escravo dos bens. E Jesus então continua neste final de semana. Por que Jesus diz isso? Por que Jesus afirma tão claramente e tão radicalmente que um rico não entra no reino de Deus? Porque no reino de Deus há lugar para pessoas que são senhores, senhoras de si mesma, que se têm nas mãos, que são donos de si. Mas para os ricos não, porque o rico é aquela pessoa que acumula só por acumular. Os seus bens não têm nenhum sentido, não têm destino, é só para ter mais e mais e mais e mais. Acumula para si, enquanto quem é senhor de si é uma pessoa que sabe doar, sabe gerar vida com os bens que tem, sabe fazer o bem, sabe partilhar generosamente, porque justamente é dono de si, não são os bens e o dinheiro que possui essa pessoa, mas ela se possui. Compartilha com os outros, fazendo com seus bens, com que os seus bens tenham um sentido que vai além do acúmulo pelo acúmulo. É por isso que é difícil, então, para Jesus, um rico, entrar no reino de Deus. Portanto, Jesus exclui taxativamente os ricos neste sentido de ser rico que acabamos de falar. Os ricos, no Evangelho de Lucas, de modo geral, são considerados doentes terminais. E a sua doença é o egoísmo, que vai matá-los. Para eles, não tem nenhuma esperança. Lucas continua, então, a apresentar o ensinamento de Jesus sobre os ricos e o reino dos céus, o reino de Deus, com esta parábola sobre o pobre Lázaro e o homem rico. É uma resposta do próprio Jesus àqueles fariseus que debocharam e riram nas costas dele, no final do evangelho do domingo passado, no versículo 14, como falei, quando Jesus deu o ensinamento: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Lá no versículo 14, Lucas diz que Jesus percebeu que nas costas dele os fariseus riam. Jesus então dá uma resposta, que é esta parábola. E começa a parábola dizendo que havia um homem rico. E esta é a terceira vez que neste evangelho aparece um homem rico. E é bom lembrar que o rico aparece sempre numa imagem muito negativa. E aqui está aquela pincelada fantástica com que o autor, o evangelista, descreve o homem rico. Como é que é esse homem rico? Esse homem rico usava vestes de púrpura, roupas finíssimas e de linho finíssimo, e dava banquetes finíssimos. Talvez hoje a gente diria que ele se vestia das melhores grifes, das mais famosas e caras, da cabeça aos pés, e que frequentava os melhores restaurantes, tinha os melhores chefes de cozinha, talvez. Só neste único versículo a gente já tem uma descrição psicológica muito importante desse homem rico, porque aqui está muito claro que ele é tão pobre dentro de si mesmo, tão pobre interiormente, que ele tem necessidade de mostrar a riqueza fora de si, exteriormente. Ele ostenta. É por isso que se cobre de grifes, da cabeça aos pés. Portanto, outra descrição é que, além de ser pobre interiormente, por isso precisa se vestir de púrpura, das grifes, outra descrição é que ele tem uma fome interior, uma fome imensa dentro de si mesma. Tanto que ele precisa oferecer jantares luxuosos
todos os dias. Vejam que o evangelista diz que ele dava esses banquetes, esses jantares todos os dias, o que indica que a sua fome interior é insaciável, porque banquetes e festas esplêndidas não se dão todos os dias, porque todo dia é rotina. Na verdade, esse homem acredita que pode saciar-se esta fome que ele tem dentro dele mesmo, comendo muito, do bom e do melhor, todos os dias. Na verdade, ele não entende que é muito pelo contrário, essa fome que se tem dentro de si, essa fome interior só pode ser saciada na medida em que a pessoa tira de si e dá aos outros, dá a quem precisa. Portanto, esse homem rico exteriormente tem uma pobreza interior para a qual corresponde o luxo e a ostentação exterior. Depois Jesus conta que há também um pobre de nome Lázaro, e é interessante porque é o único personagem das parábolas de Jesus que tem nome. E fica mais interessante ainda porque o nome Lázaro significa Deus ajuda, ou Deus vem em socorro. E esse Lázaro ficava ali sentado à porta desse homem rico, coberto de feridas. Portanto, ainda, além de ser pobre, doente. E o fato de ser coberto de ferida, segundo a mentalidade da época, significava que ele tinha sido castigado por Deus. Portanto, ali está um pecador que foi castigado por Deus, alguém que procurou e encontrou a sua própria desgraça. A culpa é dele. Era isso que se pensava de alguém na condição de Lázaro. E os fariseus ensinavam muito isso. Lázaro ficava ansioso para se alimentar com o que caía da mesa do homem rico, diz o Evangelho, mas nem os cães vinham lamber as suas feridas. E os cães eram considerados animais impuros na época de Jesus. É bom então lembrar que os animais impuros são os únicos que se aproximam das pessoas impuras, né? Então, se comportam assim, são impuros e se aproximam das pessoas consideradas impuras. E nessa descrição não é mencionada aqui nenhuma maldade da parte do homem rico, é bom dizer, com relação a Lázaro. Ele não faz nenhum mal para Lázaro diretamente. Os dois vivem em mundos completamente diferentes, dois mundos totalmente separados, há um abismo entre eles. Como veremos, o homem rico é repreendido e condenado. Não é porque ele se comportou mal para com o pobre Lázaro, mas ele é repreendido e condenado simplesmente porque ele ignorou completamente as necessidades vitais do pobre Lázaro que estavam ali na sua porta, que estava ali na sua porta caído. Fisicamente, portanto, estavam próximos, já que Lázaro sentava-se à porta desse homem rico, de vez em quando ele deve ter passado até por cima, mas eram dois mundos totalmente diferentes, um abismo entre os dois. Portanto, um dia o pobre morreu, diz o Evangelho, diz a parábola de Jesus, o pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. É bom perceber que Jesus não está dirigindo esse ensinamento para os seus discípulos, mas é para os fariseus. E por isso usa categorias teológicas próprias dos fariseus, porque lá no mundo dos fariseus, no mundo farisaico, estava em alta, no auge, um livro apócrifo chamado Livro de Enoque. E esse livro, a vida após a morte, nesse livro, é representada como uma enorme caverna, chamada precisamente o seio de Abraão, onde na parte mais profunda, portanto, a parte mais escura, ficavam as pessoas que haviam se comportado mal. E na parte mais alta, portanto, próxima da luz, estavam as pessoas que haviam se comportado bem durante a vida, feito bem. Então o pobre morre e é levado para junto de Abraão, ou seja, para a parte mais luminosa. Justamente ele, que era considerado um castigado, um condenado, agora é apresentado como um homem abençoado. O mesmo não ocorre com um homem rico, já que, segundo a parábola, disse que ele morreu e foi enterrado. Morreu e foi sepultado apenas. Estando, portanto, no submundo, que não é o mesmo que no inferno, na nossa concepção de inferno, mas é a parte inferior da terra. Portanto, lá nos tormentos
ele levantou os olhos, ele está, portanto, lá embaixo, na parte inferior, no submundo, e viu de longe Abraão e Lázaro junto de Abraão. Agora, finalmente, quando ele tem necessidade, agora ele olha e percebe aquele Lázaro que ele ignorou durante toda a sua existência, que foi invisível aos olhos dele durante toda a sua existência. Então ele grita e diz: Pai Abraão, tem piedade de mim. Os ricos sempre com o mesmo comportamento, pensam que todos devem tudo a eles, que tudo é para eles. Nunca pensam em doar, mas só sabem absorver e reter e querer para si. E veja que aqui ele usa um tom imperativo, portanto, dá uma ordem, como é acostumado a fazer, como era acostumado a fazer durante a vida, dando ordens. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água e tocar na minha língua, porque sofro terrivelmente nestas chamas. Então, nunca havia enxergado Lázaro. Era invisível aos seus olhos. E agora, quando enxerga, é apenas para usar Lázaro para satisfazer as suas necessidades, os seus objetivos. Ainda assim, vê Lázaro só para usá-lo. Agora, ele lembrou-se de Lázaro, mas como a gente disse antes, só enxerga para satisfazer a sua necessidade. E pior ainda, na sua prepotência, na sua prepotência, ele não suplica, não implora, mas age apenas como sempre agiu. Não pede, mas manda, dá ordens, que é a atitude típica dos ricos donos de tudo. Mas Abraão responde então: Filho, recorda-te que na vida tu recebestes os teus bens e Lázaro os seus males. Ou seja, aqui há uma denúncia de que ele nunca dividiu, nunca compartilhou os seus bens com Lázaro que estava ali à sua porta. E Abraão continua dizendo que agora aqui ele encontra consolo e tu és atormentado. E além disso, entre nós e vós foi colocado um grande abismo. Aí existe um grande abismo, ou seja, o mesmo mundo continua sendo diferente. Como era diferente o seu mundo do mundo de Lázaro na terra. O mesmo abismo que havia na terra entre o rico, que vivia em tal nível que não se lembrava do pobre, nem o enxergava, agora é o mesmo abismo que o diferencia, agora depois da morte. Então, Abraão, na verdade, continua falando de uma impossibilidade. Notemos que todas as impossibilidades de ajudar o rico, de poder fazer alguma coisa, é por causa do abismo que ele mesmo colocou durante a vida entre ele e o Lázaro. Porque aqueles que querem ir até vocês daqui não podem, nem podem chegar até nós, os de lá, Abraão diz. Ou seja, por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. É o abismo que os ricos colocam de distância, de indiferença entre eles e os pobres. Na verdade, agora ele está agora na necessidade, ele não pensa nos outros, pensa apenas em si mesmo. Eventualmente ele pensa na sua família, no seu clã familiar. Isso é revelado quando ele diz: por favor, manda Lázaro, ainda pensando em usar Lázaro para as suas necessidades. Manda Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos e ele só sabe se preocupar com a sua própria família. Não pensa em salvar o povo. Podia ter dito assim: manda Lázaro dizer para todo mundo que tomem cuidado para que não venham para esse lugar de tormento. Mas não manda avisar o povo, não manda avisar minha família. Para mim e minha família. O objetivo é para admoestar severamente, por isso que ele quer que Lázaro vá lá, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas, eles que os escutem. Moisés e os profetas escreveram a favor dos pobres. Em Moisés podemos ler que a vontade de Deus é que ninguém entre o seu povo passe necessidade. E os profetas trovejaram contra os ricos, que se alimentam dos bens do pobre. Denunciaram muitas vezes, mas o rico continua insistindo com Abraão e fala que se for alguém dos mortos, até eles vão se converter, vão ser persuadidos. E aí a gente tem uma sentença, um ensinamento final de Jesus contra os fariseus na resposta que Jesus coloca na boca de Abraão. Se não escutam nem Moisés e nem os profetas,
não serão persuadidos, ou seja, não se converterão nem se alguém ressurgisse dos mortos. Observe que justamente os fariseus que sempre falam de Abraão e de Moisés, que sempre se referem a eles, na verdade, Jesus está denunciando é que os fariseus não escutam, não praticam o que leem sobre os pobres, só usam o que for dos profetas e de Moisés para a sua própria conveniência. Mas por que Jesus, então, afirma que nem mesmo se alguém ressuscite dos mortos, eles se converterão, eles vão mudar suas atitudes, seu comportamento? É porque quem não consegue repartir o pão, quem não reparte o pão com o faminto, nunca poderá crer no Cristo ressuscitado verdadeiramente. Porque é no Cristo ressuscitado que se reconhece, como neste Evangelho, Cristo é ressuscitado, é reconhecido quando? Ao partir o pão, como lá em Emaús, apenas ao partir o pão, ao partilhar. Somente os que são generosos de verdade durante a sua vida depois vão poder fazer essa experiência do Cristo ressuscitado na sua existência. Que você possa aproveitar essa mensagem, olhar para a sua vida e refletir segundo ela sobre esta fantástica parábola que Jesus ensina como resposta aos fariseus. Um grande abraço, que a palavra de Deus seja sempre a fonte para iluminar a nossa vida, nos abastecer e guiar os nossos passos.